Estudo do livro Os Néfilins. Livro psicografado por Robson Pinheiro e montado por Ângelo Inácio e equipe. Prefácio. Palavras de Ângelo Inácio. Este livro trata-se da mais genuína expressão da verdade. Em breve os filhos das estrelas retornarão para apreciar o fruto semeado há milênios. Que encontrarão? Uma humanidade em guerra, em conflitos intestinos, em confronto entre irmãos. Que farão neste momento? Corre-se o risco de acontecer algo análogo ao que aconteceu na colonização do continente americano pelos europeus. Entendo que seja uma invasão alienígena hostil, apesar de não estar explícito no livro. A aproximação dos ETs vai sacudir as bases da civilização, antes mesmo que o ser humano destrua a morada planetária. Eles estão voltando. Descrição do dragão número 1, um querubim ungido, um cherub, uma casta cujos integrantes eram dominadores implacáveis. Sua aparência quase angelical era produto da evolução da sua raça, o Homo capensis conforme denominavam a espécie em seu mundo. Os dons paranormais devia-se ao desenvolvimento de um segundo cérebro em parte de seu povo. Sofria de profundo complexo de culpa, sofisticado aparato técnico evitava que isso viesse a ocorrer. Louco, em crises constantes de megalomania, surtos psicóticos em escala assustadora e outras doenças da alma. Queria dominar, governar, manipular, não lhe interessava bens materiais. Escapou de uma nave que se dirigia a Tiamat, a Terra, conduzida por Enlil, e foram para o quinto planeta com outros 600 rebeldes de mesma raça. O dragão número 1 escolheu 12 subalternos mais diretos e depois aniquilou 6 destes escolhidos. Hipnotizou os 6 prediletos que sobraram. Nenhum deles poderiam vê-lo. O número 2 via os outros. O número 3 não via o 2. O número 4 não via o 2 e o 3, assim sucessivamente. Isso se deu há 470 mil anos atrás. O quinto planeta, antigo planeta que existia entre Marte e Júpiter, abrigava 2 povos diferentes e inimigos, 2 raças, mas provenientes do mesmo tronco. Viviam em constante guerra, um deles havia desenvolvido um artefato nuclear, sem saber que o outro teve acesso aos seus planos e desenvolveram um outro, ainda mais potente. Quando uma das raças estava prestes a ganhar a guerra, a raça que ia ser subjugada decidiu que o momento de detonar a bomba estava decidido. Sabiam que o planeta seria destruído, mesmo assim decidiram fazê-lo. Neste momento o dragão se apresentou e tentou subjugá-los. Ao saber que o planeta seria destruído, habitantes de diversos orbes, as equipes de Miguel e outros, assumiram o transporte de milhões de consciências para o segundo planeta Vênus. Como a matéria de Vênus não estava desenvolvida à época, foram levados desencarnados. Para pressionar os dragões colapsaram as comunicações e os habitantes não querendo se subjugar ao poder imenso destes decidiram acionar o artefato que estava enterrado em um túnel. Mesmo assim, quem acionou o artefato foram os dragões 1 e 2, mas já estava decidido. A bomba forma modificada, era uma bomba radioativa que, ao longo de uma semana do quinto planeta, gerou uma onda radioativa que dizimou a vida do planeta, incluindo vegetais, mas não rachou propriamente dito o planeta, não de imediato. Com isso houve tempo de retirar todos, já desencarnados, deste orbe. Mas houve alteração na órbita planetária e esta alteração fez com que o planeta se chocasse com outro astro e explodisse, ficando em pedacinhos. Fora necessário proteger os outros planetas, a repercussão vibratória comprometeria o equilíbrio dos outros orbes que estavam em risco, podendo causar enchentes, destruição, mudança nos eixos planetários e outros cataclismas que não se poderia prever. O chamado efeito dominó. Os dragões esperavam que milhões de espectros desencarnados se juntassem ao seu exército, para lutar contra Miguel, mas isso não se concretizou.
O povo bárbaro desencarnado sucumbiu ao peso das consequências e da consciência pesada. Miguel trabalhou para proteger outros orbes e manter os dragões definitivamente presos na Terra, retirou energias do Sol e criou um campo de força que envolveu a Terra, para protegê-la da catástrofe energética que ocorrerá. Os irmãos estelares construíram um observatório na Lua, com prazo para entregá-lo aos guardiões deste mundo. Os dragões, podendo interromper o processo de destruição do quinto planeta, tiveram uma chance que poderia ser levado em consideração no seu processo reeducativo. Ao invés de aproveitarem, impulsionaram a destruição, foram partícipes diretos e responsáveis pela vida de bilhões de seres. Restou do quinto planeta somente um cinturão de asteroides circulando entre o quarto e o quinto planeta do Sistema Solar. Nascimento de uma raça, uma grande catástrofe se abateu sobre a galáxia, não somente o Sistema Solar, principalmente em certo quadrante da periferia da galáxia, eram as consequências da destruição do até então quinto planeta. Uma espécie de corrente mental inferior envolveu a aura de diversos planetas, e influenciou todos que estavam dessintonizados com o movimento evolutivo geral. Como regra, os mundos mais primitivos, cujas correntes de pensamento são mais inferiores, localizam-se na periferia das galáxias, à medida que evoluem os seres são transferidos para mais próximo do centro. Os dragões são a síntese dos princípios antiéticos, anti-humanitários e contrários ao progresso geral do cosmo. Contudo, são os dragões os responsáveis pelo surgimento de um tipo humano superior em vários mundos, pois interferem e aceleram a sua evolução natural. Muitos dragões são transferidos de orbe a orbe por forças desconhecidas por eles, ficando presos em determinada morada até que estas mesmas forças os conduzam a outros recantos do universo. No caso da Terra, para cá foram transferidos, banidos, expatriados, as inteligências mais astutas e perversas, após os acontecimentos de extinção do então quinto planeta, os representantes do poder. E estão ou estiveram presos pelo campo de força hiperdimensional criado por Miguel em torno do planeta. Lemuria e Atlântida são o mesmo continente. Quando aqui chegaram os expatriados e encontraram Lemuria, provavelmente o mais importante centro de experiências científicas até então, um conglomerado de laboratórios dedicados à pesquisa do bioma do planeta. Uma obra-prima criada por civilização desconhecida que aqui semeou a vida. Outros seres, mais avançados, já tinham preparado o planeta para a morada de seres primitivos. Os primatas semi-inteligentes eram visados pela casta dos Elohims, os dragões degenerados cientistas e manipuladores da genética, na busca pela criação de uma raça de escravos e de desenvolver seres mais evoluídos para quando tiverem que reencarnar. Diversas mutações bizarras foram criadas, inclusive o cavalo com cabeça humana como na mitologia ficou conhecido como Centauro. Para acessar estas aberrações os espíritos superiores começaram a auxiliar os dragões e científicos, sem que estes percebessem, para que alcançassem êxito quanto antes. Ao estudarem a enorme variedade de códigos, dragões e científicos estão convictos, embora haja uma minoria que ainda não se convenceu, de que o universo todo foi programado por uma mente imanente, ao mesmo tempo, transcendente. Todo o cosmo nada mais é do que o resultado da programação engendrada por uma supraconsciência. Para a Terra vieram os degredados do até então quinto planeta e de outros, inclusive degredados de Nibiru, onde o dia tem aproximadamente 90 horas e o ano 3,6 mil anos terrestres. Estes seres não foram aqui deixados sem supervisão, ao menos por um tempo, e sempre há dificuldades de adaptação às novas condições de vida. Relato das Crônicas da Terra, os construtores muitos foram os degredados de Nibiru para Tiamat, Terra, espíritos de índole perversa, que tiveram difícil. Como estes, os degredados, seres quase destruíram a atmosfera de Nibiru,
naves vieram retirar ouro da Terra para construir a proteção necessária à radiação neste planeta e manter a sua atmosfera. O ouro da Terra, retirado pelos habitantes de Nibiru, também é cobiçado por outros ETs. Excelente condutor, é necessário para o desenvolvimento de diversas tecnologias. As naves que trouxeram os degredados em corpo físico, a maioria veio em corpo espiritual e ficou no plano espiritual até ter condições de encarnar, foram quase totalmente destruídas por ação da atmosfera da Terra e pela Era do Gelo. Mesmo assim era um perigo que estes espíritos perversos encontrassem naves remanescentes e tivessem novamente contato com tecnologia ali presente. Outra preocupação dos espíritos que vieram de Nibiru para supervisionar os perversos que estavam presos na Terra era quanto à manipulação genética dos seres que aqui estavam. Estes reuniram os melhores projetistas entre os renegados e construíram as pirâmides como marcos e sinaleiros com visão do espaço, para facilitar o pouso de naves espaciais e para o abastecimento solar destas naves. As pirâmides absorviam energias diretamente do Sol e as acumulavam, utilizando um revestimento fino de ouro, permitindo que comboios se abastecessem delas. Atualmente este sistema de abastecimento não é mais utilizado. As pirâmides foram alinhadas de tal forma que, nos milênios do porvir, poderiam apontar o endereço celeste de onde ficava o distante lar dos primeiros degredados, constelação de Órion. Serviam também como sinalização de pouso, sendo possível vê-las do espaço. O fato de a Terra ainda ser à época um planeta virgem facilitou o uso de energias para moldar e transportar material de regiões remotas, o que seria ainda mais difícil na atualidade. Além disso, foi oferecido aos Anunnakis degredados, em forma de moeda de troca, um líquido que permite amolecer qualquer material natural, modificando sua constituição molecular, o que permite moldar os materiais com grande facilidade, diminuindo drasticamente o tempo gasto no preparo das rochas. Este líquido jamais poderá ser reproduzido na Terra, somente em outros planetas há os elementos necessários para fazê-lo. O efeito perdura por mais ou menos 2 horas. Naves com tecnologia antigravidade foram utilizadas, naves que restaram entre as que ficaram na Terra quando do degredo. Neste tempo estavam sendo construídos na Lua, no lado oculto da Lua, com ramificações para seu interior, instalações de observação e trabalho que mais tarde seriam entregues aos guardiões. Era motivo de preocupação a presença dos dragões e a cobiça de outros ETs que pudessem querer anexar a Terra aos seus sistemas de governo. Essas instalações foram construídas em densidade análoga à da Terra e etérea, mais o centro da Lua. Segundo J. Benítez e outras fontes, a Apolo II teria observado, em 1969, o lado oculto da Lua e avistado essas construções, mas isso é matéria de especulação. Memórias de Enlil, o Anunnaki, filho de Anu. Ambos vieram de Nibiru. Enlil odiava a Terra, era obsediado e algumas vezes dirigido pelo dragão número 1. Enki, ao contrário, amava a Terra. O aprimoramento dos humanos da Terra, ainda com sinais primatas, veio quando estes se cruzaram com as fêmeas Anunnakis, e depois seus filhos voltaram a cruzar com estas fêmeas. Essa mistura não só moldaram o que é a humanidade atual como geraram filhos que poderiam se reproduzir sozinhos. Os serem mais aprimorados sofreram a ação do ambiente, a estatura diminuiu e o tempo de vida também. Seres que inicialmente tinham mais de 2,8 metros de vida foram evoluindo até chegar à humanidade como conhecemos hoje. Após os Anunnakis de Nibiru, nova leva de degredados foi recebida na Terra, vinda da constelação do Cocheiro, isto é, Capela. Capelinos perversos, assim como os de Nibiru. Os dragões já estavam na Terra naquele momento. Para evitar conflitos de disputa de poder, os capelinos foram levados para o continente Novo Lemur ou Atlântida.
Milhares de anos depois este continente apresentou um primor de cultura e técnica. Séculos mais tarde, o primeiro confronto, guerra, entre seres da maldade de Capella e Anunnakis rebeldes, contribuiu para o afundamento do importante continente. Foi uma guerra travada com armas de magia e manipulação da natureza utilizando elementais. A guerra e as energias pesadas geradas acabaram atraindo um asteroide que afundou de vez o continente acabando com a destruição de um povo orgulhoso. A partir daí, com a permissão dos governadores solares, mais de 20 tipos humanos distintos foram trazidos para a Terra. O despertar do espectro. Todo ser humano tem em si, no DNA, a marca ou memória energética da humanidade de onde provém. A Lua, elemento capturado pela gravidade e magnetismo do planeta, desde horas remotas, serve de base a inteligências extrafísicas que ajudam a administrar os destinos da Terra. Sempre foi importante apoio. Considerando-se apenas a parte física, há verdadeiros monumentos e laboratórios, alguns observados nas proximidades de crateras da fase oculta, embora ainda não admitidos. Já na parte etérea e astral da Lua, a atividade incessante se desenrola, oculta aos homens. Descendo mais de 10 andares no subsolo lunar, entre rochas, dimensões e percepções, ali se encontra a importante base dos guardiões, incrustada nos fluidos mais ou menos sutis, mais ou menos materiais. Rastros dos pioneiros, os semeadores da vida foram deixados, soterrados sob milhares de toneladas de gelo, seus monumentos fabulosos, para testar as futuras gerações, quando atingirem a maturidade, que nossa origem está nas estrelas. Raul, Hermina, Ângelo Inácio e os guardiões foram convidados para um evento realizado na Lua. Um espectro arrependido aceitou rememorar o degredo dos Anunnakis, ao qual presenciou, suas memórias pessoais, dos tempos que marcaram o início da civilização terrena no solo planetário. Inicia-se uma entrevista, resposta do espectro. Primeira pergunta. Segundo o espectro, um Anunnaki, o que são consciências cósmicas? Resposta. Superconsciências são associações de seres que nunca conhecemos e de cuja existência nem ao menos desconfiamos. Evoluíram durante eras infindáveis e hoje organizam a vida nas ilhas cósmicas, um organismo puramente, formado por toda uma raça, isto é, um ser coletivo, que vivem em uma dimensão muito mais profunda do universo e que tem acesso a vários outros universos. Estas consciências são responsáveis evolutivos pelo desenvolvimento da vida nas galáxias, organização social, política e espiritual dos mundos que têm sob sua jurisdição. Talvez pudéssemos compará-los ao termo Deus, embora para nós o significado de Deus seja algo ainda maior e mais profundo do que consciências cósmicas ou superconsciências. Os principais governos do mundo sabem da presença de extraterrestres faz muito tempo. O Vaticano também foi contatado. Muito da nossa tecnologia veio deles. Há uma espécie de governo paralelo no seu mundo, que governa sem se mostrar. Também conhecido como o governo oculto dos donos do poder e da economia. Este governo mantém contato com alguns seres extraterrestres. O governo oculto é composto tanto por degenerados de nosso mundo, como de outros mundos, Grais, que se rebelaram contra a proposta pacífica de convivência entre mundos. Segunda pergunta, descrição de Nibiru segundo o espectro. Resposta, trata-se de um planeta gigante, avermelhado, com nuvens diferentes. Faz um percurso em torno do Sol com órbita alargada, elíptica, durante 3,6 mil anos terrestres fica envolto no frio, sendo abastecido pelo calor de seu próprio interior, pois emite intensa radiação e calor intenso. Durante um intervalo mais curto o Sol o esquenta fortemente. Uma espessa atmosfera envolve Nibiru,
a qual ainda hoje é alimentada por vulcões que no período frio conserva o calor interno e no período quente protege dos raios solares abrasadores. As chuvas são comuns, formado inúmeros lagos e rios, intensa vegetação renova sempre a atmosfera. Lá surgiu o Homo capensis, o qual originou os atuais Anunnakis. No desenvolvimento desta raça deu-se origem a dois troncos humanos muito semelhantes, da mesma espécie Homo capensis e Anunnakis, mas dotados de diferenciais psíquicos e físicos. Na medida em que os dois povos cresceram e se especializaram, surgiram rivalidades e divisões radicais políticas e filosóficas. O mundo conheceu um tempo de guerra inigualável, patrocinado por seres da escuridão alojados no sistema planetário, advindos de outros mundos em consequência do degredo. Somente depois de destruírem quase todo o ecossistema, quase toda a espécie viva, a paz começou a ser desejada e firmou-se um pacto entre os povos irmãos. Mas o mundo já não era mais o mesmo, mudanças drásticas atingiram o planeta e nos Anunnakis, começaram a aparecer mutações, a maior parte negativas. A guerra consumiu os Anunnakis completamente e a natureza entrou em caos. Depois de vários tratados e encontros entre os sobreviventes, decretou-se que não haveria mais guerra, escolheu-se um tipo de governo no qual ambos os povos governassem, iniciou-se a reconstrução do mundo sob os escombros do que restou da guerra. O planeta recuperou sua produção agrícola, suas cidades, novas leis e costumes. Percebeu-se que a ecologia de Nibiru estava seriamente comprometida, o planeta estava morrendo e foi descoberta na Terra o elemento necessário para reter a atmosfera que estava se degradando, o ouro, elemento que bem trabalhado poderia servir para criar uma película protetora em torno de Nibiru. Junto com o ouro descobriu-se um tipo de alga que poderia, mediante manipulação genética, promover a renovação dos oceanos e rios do planeta vermelho. Várias sondas e naves tripuladas vieram à Terra e levaram os elementos necessários para, a muito custo, preservar a atmosfera e salvar o ecossistema de Nibiru. Com o tempo fora perdido o contato com a missão que foi enviada à Terra, por um longo período ficam sem se comunicar. Mesmo se tivessem oportunidade, os primeiros astronautas não poderiam mais retornar, tinham sofrido mutações, alguns Anunnakis ficaram presos irremediavelmente à Terra. Inicia-se a fala de um Grey. Em virtude dos acontecimentos que se delineiam em seu mundo atualmente, principalmente devido à iminência de uma guerra global e à realidade política altamente intricada, somos levados a acreditar que, ainda neste século em que vivem, haverá alguma interferência mais direta por parte de outros povos em seu mundo. Viagem ao desconhecido, antes do período em que ocorreu o dilúvio, por volta de 13.000 anos atrás, os campos de pouso do planeta se situavam na Mesopotâmia. Após o cataclismo e uma era glacial, novo local de pouso foi construído na atual península do Sinai, Egito. Fora necessário construir 3 pirâmides, conhecidas como Pirâmides de Gizé, extremo leste da Turquia contemporânea. Também em Marte, onde fora construída uma base, foram construídas pirâmides semelhantes. Além de serem construídas para apontar e demarcar o início do campo de aterrissagem, as pirâmides tinham o propósito de abastecerem as naves. Revestidas de fina camada de ouro, coletavam e acumulavam energia solar, motivo pela qual foram lacradas. Acredita-se que, em breve, pesquisadores encontrarão provas inequívocas da tecnologia empregada pelos construtores, a mais ou menos 100 metros de profundidade, sob as pirâmides. Outra pista de aterrissagem foi construída em Nazca, no Peru. Na cordilheira do Himalaia existem bases, entre elas há uma caverna totalmente remodelada onde estão 24 esquifes, feitos de um material desconhecido para nós, semelhante ao diamante, onde repousam representantes dos Anunnakis e de outros povos em seus corpos físicos, de uma fisicalidade semelhante à da Terra. Estão em animação suspensa,
mentalmente ativos e interferindo em acontecimentos do mundo. Diz o Anunnaki, com todas as palavras, que é possível retomar a vida ao corpo, mesmo quando este já está morto. Existem povos onde dois seres podem trocar de corpo. Buracos de minhoca. Não se sabe quem os construiu, se foi alguma inteligência cósmica ou se estão no universo desde a sua formação. Descobriu-se que estão em toda parte, inclusive ligando universos paralelos. Sem eles as viagens demorariam milênios, percursos de milhares de anos-luz podem ser realizados em apenas alguns minutos. Sua constituição é uma incógnita. Postura de vida. Há muitos séculos, nos mundos mais evoluídos, o objetivo da vida deixou de ser acumular dinheiro e riquezas materiais. Nossas metas e nossos desafios são de ordem mental, conquistar conhecimento e sabedoria e, sobretudo, formar parcerias entre povos estelares para erradicar a ignorância e medo e a guerra. A riqueza é somente qualidade de vida. Perigo para a Terra. Tememos que, em futuro não muito distante, devido às vibrações emitidas pela Terra, possam ser atraídas para lá criaturas de semelhante índole. Também as ondas de rádio emitidas podem ser captadas do espaço. No processo de transmigração planetária, espíritos que seriam transferidos para outros mundos passam pela Lua, na parte etérica e abaixo da superfície desta. Centenas de guardiões e outras equipes se dedicam ao levantamento dos tipos psíquicos dos expatriados, separando-os em grupos semelhantes. Na transição planetária as previsões são de que mais ou menos 1/3 da população de seres encarnados e desencarnados serão degradados da Terra. Ângelo Inácio é convidado para conhecer os planetas para onde serão levados os degradados. São 4 planetas descritos a seguir e, curiosamente, nenhum deles é Nibiru. Primeiro mundo, apelidado por Ângelo Inácio como Lagar. Rajadas de vento de mais de 150 km por hora, clima de estufa, atmosfera densa com gases pesados, montanhas pântanos espalhados, 7 massas de terra que se poderia chamar continentes, vegetação desconhecida para nós, fauna extremamente perigosa, hostis. Enfim, um inferno vivo para os padrões da Terra, mas repleto de vida. População de mais de 1 milhão de habitantes, primitivos do tipo reptiliano, ovíparos, vindos de répteis. Apropriado para espíritos que trataram o meio ambiente de maneira desrespeitosa, provocando larga destruição para fazer fortuna, envenenando grandes paisagens ou através de guerras e conflitos diversos. Magnatas ou políticos que prejudicaram o planeta em troca de negociatas. Segundo mundo, franco desenvolvimento industrial, já conseguem detectar objetos no espaço. Foram colonizados e convertidos por um povo alienígena, que se julga dono da verdade, sua verdade religiosa. Os dirigentes se dizem sacerdotes, não querem desenvolvimento intelectual da população para se perpetuarem. A punição ao desobedecimento é a morte, uma tirania total. Guerras de conversão e desenvolvimento industrial inconsequente afetaram seriamente a camada de proteção da atmosfera. Ar muito poluído, e todos têm que pagar tributo pelo ar que respiram. O povo trabalha muito, quase não sabem o que é lazer, controle de natalidade. Todas as cidades têm um governo local forjado pela casta religiosa e, acima deste, uma espécie de cura sagrada que define os destinos do povo nos mínimos detalhes. Determinam que cada um pode ter, quantidade de mantimentos necessários, para onde, quando e o período de viagens, regulação do investimento em lazer e outros. Uma escravidão consentida. Os filhos são retirados dos pais para ser submetida a rígida educação padronizada, os idosos são mortos a pretexto de serem enviados para regiões distantes do planeta. Para este planeta é provável que vão aqueles que abusaram do poder religioso, os fundamentalistas,
os dominadores de mentes através de dogmas religiosos que não admitem questionamentos. Aqueles que levaram multidões à loucura, ao suicídio, homens-bomba, suicidas conscientes que mataram outros. Ditadores e tiranos que determinaram aspectos da vida íntima das pessoas, da sexualidade, acesso à cultura, terroristas. Terceiro mundo, o planeta Helio, diâmetro maior que da Terra, rotação rápida, poucas montanhas que não chegavam a 500 metros de altitude, devido à alta pressão e força gravitacional. Temperaturas médias elevadíssimas 40 graus Celsius, alta umidade e extensos reservatórios de água. Composto por 3 pequenos continentes, o resto era água. Não encontraram cidades, habitantes vivem em construções espalhadas a esmo, um mundo muito primitivo, pouco desenvolvido. Habitantes altos 2 metros com 2 pernas, 4 braços e 3 olhos. Tinham dificuldade para respirar. Houve uma catástrofe natural, o impacto de um astro na fase inicial do seu processo evolutivo que fez sua atmosfera se esvair no espaço. Para respirar dependem de uma tecnologia, aliás, muito atrasada, desenvolvidas por ETs, que lhes proporciona a qualidade de vida e cujo funcionamento não conseguem compreender. Trabalham arduamente para manter estes aparatos em funcionamento. Estes ETs regressam em tempo e são considerados deuses. Extremamente agressivos, quase uns vampiros. Quarto mundo, cadeias de montanhas grotescas, tempestades violentas, uma anarquia da natureza. Todo o orbe parece radioativo, padeceram horrores com um período incrível de guerra que dizimou totalmente a população dos 7 continentes. Sua atmosfera espessa protegia o planeta do seu Sol durante o curto período de tempo que passava junto deste, na maior parte da órbita ficava bem longe. Não se observa vegetação, mas alguns animais exóticos. Média de temperatura de 69 graus Celsius. Criaturas humanoides com mais olhos do que tentáculos em um polvo, não são civilizados, a grande maioria vive em buracos interligados, no subsolo. Antropófagos, cruéis. Fim do estudo. Estudo de ponta para despertos. Inscreva-se. Obrigado por assistir nossos vídeos.